Boa noite, pessoal. Estamos aqui com a mãe da Pamela, é a Rose. Ela foi estudante de EJA. Então, mãe, nós queremos que você conte um pouquinho da sua história, ali como que foi a sua infância e o início dos estudos. Então, a minha infância foi uma infância assim feliz. Nós não tínhamos muito recurso, mas era pobre, né, pra falar a verdade. E nós éramos em 12 irmãos, 7 mulheres e 5 homens. Então, criança, né, não faltava ali para estar brigando, para estar brincando. Então, a gente teve uma infância assim, a gente via muita dificuldade assim dos meus pais, né, deles colocar comida na mesa, então era muito árduo mesmo. E a gente não tinha brinquedo, a gente tinha que fazer os próprios brinquedos. Então era boneca, era espiga de milho, né, aquele cabelinho, fazia rocinha com a machixe, brincando. O nosso brinquedo era assim, a gente tinha que construir os nossos próprios brinquedos, né. E assim foi passando, mas foi uma infância muito feliz, né. Na época de festa junina hoje, dia de São João, aí fazia fogueira, aliás, tudo o que faz hoje, mas assim, sem recursos, né, com recursos que você tinha ali, né. Então, eu tive uma infância feliz, não tenho que reclamar da minha infância, foi muito feliz. Nessa época a gente morava no sítio, e depois nós fomos para a cidade de Deodápolis, né, aí na cidade ainda ficou um pouco mais difícil a vida ainda, aí viemos para Dourados, até então ninguém estudava. Aí nós viemos embora para Dourados, aí meu pai já colocou meus irmãos, os 3 primeiros irmãos, os mais velhos, para a escola, né? E só, os 2 homens menores e nós 5 mulheres, nenhum não tinha estudo. Seu pai acreditava que só os homens deveriam estudar, Isso. Né? Hoje eu imagino assim, que na ignorância dele, assim, ele era assim, meu pai foi muito sistemático, sabe? Hoje ele já não é, mas ele foi muito sistemático. Então acho que na cabeça dele, mulher não precisava estudar. Mulher era pra estar em casa, sabe? Coisa assim, né? Eu creio que não foi por maldade, né? Assim, foi na cabecinha dele assim mesmo. Na criação dele também, que ele também teve uma criação sem estudo, meu pai é analfabeto de tudo, né? Então assim, ele passou para nós o que ele aprendeu, né? E aí, quando nós fomos para a cidade de Dourados já estava na época que nós fomos para Dourados, não era assim tão desenvolvido igual era hoje, mas em vista de Deodápolis, onde a gente morava, era uma cidade grande, em vista de Deodápolis, né? Então já tinha mais recursos, porque para a escola era obrigado a estudar. Apareceu uma mulher lá em casa que eu acho hoje que deve ser alguma assistência social, alguma coisa assim, porque ela foi lá em casa, ela fez umas perguntas para meus pais, reuniu toda a gente assim. E aí nessa entrevista ela viu que nós, mulheres e os meus 2 irmãos mais novos, não ia para a escola, né? Nessa época eu já estava com 10 anos de idade. Depois a mulher retornou, aí conversou com meu pai e com a minha mãe, aí que eles foram providenciar de fazer os nossos registros civil, porque a gente nós não éramos nem registrados ainda, pra gente ir pra escola, que era obrigado a ir pra escola, nós tínhamos que ir. Aí nós começamos a estudar, então assim, foi uma época assim, muito... Na realidade, até então, eu não sabia o que era estudar, eu não sabia o que era uma escola. Nunca me passou pela cabeça, assim, sabe? Então, era uma novidade, era uma coisa nova, era sem contar que nós ia ganhar vestido novo. Né? Então, era uma novidade, sabe, assim, e curiosidade, né, para ir pra escola. Daí fomos, né, meu pai registrou todo mundo. Aí, tudo errado, porque ele foi fazer tudo o registro um dia só. Dos né? 12? Sabe, assim, então foi uma confusão, teve nome repetido, sabe? Foi, que depois teve que arrumar, depois de grande e tal. Daí, fomos pra escola. Então, hoje eu vejo que na época que eu fui pra escola, com 10 anos de idade, na primeira série, então a primeira série era criancinhas, né? Eu com 10 anos de idade, minhas irmãs com 12, 14, né, assim, nós éramos muito grandes para estar naquela sala ali. Então a gente sofreu muito bullying dos pequenininhos, que hoje eu sei que é bullying, na época eu não sabia, na época era tudo uma aventura, eu estava estudando, estava na escola, gostava, e nós ainda pegamos essa época da reguarda, o professor batia, você entendeu? Então assim, levei muitas reguardas, sabe, porque assim, eu tomava as dores das minhas irmãs, às vezes a professora chegava, tufiar
a régua, né? Aí minha irmã começava a chorar, eu ia procurar saber por que ela tinha batido na minha irmã. Você entendeu? Aí eu ia lá na frente, eu era desafiadora, eu ia lá na frente, perguntava. Aí eu vinha apanhando do quadro, ela vinha pof, 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 e me levava até a porta. Aí lá na porta, se era antes do intervalo do recreio, eu ficava atrás da porta, em pé, sabe? Lá, até ela mandar sair. E se fosse depois do recreio, ficava até na hora de ir embora. Só que não era normal. Isso aí tudo era normal, não tinha nada errado, tava tudo certo. Não era uma violência. A professora, na verdade era, né? Mas pra nós não era tudo, Contexto, era né? tudo normal, sabe? Então, após você se casar, você continuou estudando? Então, essa foi a questão. Não, eu casei, né, naquela fantasia toda. Com quantos anos? Com 16 anos. Com 16 anos. E achando que tinha um mundinho na minha cabeça, que meu mundo ia ser tudo, um conto de fato, que ia ser tudo do jeito que eu imaginava. Aí que foi a pancadão, né? Porque daí, meu marido era igual ao meu pai. Você entendeu? Ele era muito rígido também, né? E aí foi aonde que eu comecei a ter, eu tive um choque assim de realidade. Aí foi aonde realmente eu fui começar a conhecer a vida, começar a saber o que era viver, o que era não estar com pai, não estar com mãe, você entendeu? O que era casamento até então, você entendeu? Aí então assim foi uma luta muito grande, daí não demorou muito, já veio o primeiro filho, né? Daí não demorou muito, já veio o segundo filho, né? Daí demorou mais um pouco, daí veio eu. Aí veio a Pamela, né? E assim, mas eu sempre com aquele desejo de trabalhar fora também, que meu esposo não deixava eu trabalhar fora. Eu tinha um desejo assim, não de liberdade, eu tinha um desejo assim, de eu voltar a estudar, de eu trabalhar, de eu ganhar meu próprio dinheiro, você entendeu? Porque ele sozinho, para criar 3 filhos, até faltava as coisas, porque não dava para suprir tudo que as crianças precisavam. Então, assim, de alguma forma eu fazia uma coisinha ali, fazia uma faxininha aqui, uma faxininha lá, mas eu não queria isso, eu queria mais, eu queria ter uma profissão. E Entendeu? quando você decidiu voltar a estudar, que você viu que se você estudasse você ia ter mais condições de ter uma independência? Foi assim. Daí eu decidi que eu queria voltar a estudar. Tinha na frente de casa tinha a vizinha que era a mãe daquele cacetor, como é o nome dele? Alexandre. A mãe do Alexandre, nossa vizinha. Ela começou a estudar. E eu via ela todo dia indo para a escola, ela falava assim, Rose, vai lá, faz a sua matrícula, começou o EJA, né, na escola, né? Aí eu peguei, quando eu fui na escola, daí fiz sem falar com meu marido, fiz a matrícula, tudo, né? Fiz a minha matrícula, aí uns 2 dias antes de eu ir para a escola, já pensando como que eu ia me preparar para me falar para ele que eu ia voltar a estudar, né? Quantos anos você tinha? Eu já estava com 32 anos. 15 anos depois, eu não. Tava com 32 anos. Daí, aí falei, né? Daí no início ele não quis deixar, que não era pra ir, tal, mas eu fui convencendo, né? E voltei. Aí fiz o primeiro ano, né? Fiz a quinta, sexta e a sétima. Qual foi a sua dificuldade, assim, quando você começou a estudar? Porque você ficou muito tempo fora da escola. O que você achou? Tem essa parte também. Porque assim, voltando lá atrás, na infância, quando eu entrei na primeira série, eu era muito grande para estar na primeira série. Aí eu teve esse tempo todo que eu parei. Quando eu voltei, comecei a fazer o EJA, voltei a fazer o EJA, que eu cheguei lá na escola, tinha pessoas em outras, a sala que eu fui era muito jovem, você entendeu? Era assim,
17, 18, 19, sabe? Essa fase, assim, aquela fase que eles estão bagunçando, que não tá nem aí pra professor, aquela coisa ainda. E eu ali no meio. Você se sentia Eu me sentia assim, perdida, eu me sentia deslocada. De novo. Mais uma vez, você entendeu? Aí assim, e era uma sala muito barulhenta, sabe? Porque era um jovem, então eu já tinha passado daquela fase, né? De bagunça. De bagunça, era o professor falando, e lá atrás a gente não falava. Se você falar, abrisse a boca para a professora enquanto ela estivesse explicando, você levava uma reguada. Você tá entendendo? Então, aquela época lá tinha marcada, daí eu olhava assim, pra mim, era muito confuso, muito bagunçado, sabe? Mas daí a gente vai se adaptando. Como eu queria muito, eu que tinha que me adaptar. Era eu que estava atrasada, não era? Eles estavam atrasados, mas não era tanto, né? Então eu tinha que me adaptar ao ritmo da coisa. Daí eu fui me adaptando. Aí já terminou nessa escola, durante o dia tinha a aula normal, das séries normais, e à noite era o EJA, só EJA. Só que daí quando eu concluí a série, o ensino fundamental, eu tive que fazer a 8ª série separada, entendeu? Porque lá só fazia, o EJA só era 5ª, 6ª e a 7ª. Aí quando você terminava, você tinha que fazer a 8ª em outra escola. Aí eu fui para outra escola, aí já me deu vontade de... Aí eu falei assim, bom, se ele aceitou que eu estudasse, eu vou dar um passo a mais, agora eu vou trabalhar, entendeu? Aí eu soltei currículo para Dourados inteiro e consegui uma vaga no Hospital Evangélico, na limpeza. Aí assim, aí que as coisas foi ficando assim, muito dificultosa mesmo, porque daí eu que ficava só em casa, eu já estava estudando, aí eu já estava no mercado de trabalho, você entendeu? Só que daí eu tinha todas as minhas obrigações de casa e as crianças, né? E eu ainda tinha que fazer um jeito assim de não deixar margem para o meu marido não estar... Você entendeu? Eu tinha que deixar tudo... eu tinha que deixar tudo organizado, casa limpa, janta pronta, filho banhado. Era aquela... Você entendeu? E para mim trabalhar fora também. Teve muitas, não foi um mar de rosas, teve muitas brigas muitos desentendimentos, né? Por causa que eu não queria que estudasse, depois não queria que eu trabalhasse. Mas aí eu comecei a crescer e conquistei o meu espaço, sabe? E daí, como que foi esse 8ª série? Foi em outra escola? Foi em outra escola, foi tranquilo, né? Aí, nesse meio tempo, nós morávamos em Dourados, ele veio embora pra cá, né? Aí ele teve que vir, ele e a minha outra filha na frente, porque faltava 3 meses para me concluir a 8ª série. Eu não queria parar e começar tudo de novo, né? Aí ele veio com a minha filha, ficou a Pâmela e o meu filho e eu atrás, né? Aí quando eu terminei a 8ª série lá, eu sabia que eu ia passar, né? Eu estudava. Daí nós viemos de completo para cá, eu já finalizado. Aí quando chegou aqui, eu continuei meus estudos, aí consegui serviço no hospital, né? Aí surgiu a vontade de fazer a enfermagem. Aí você terminou, você fez o 1º, 2º, 3º aqui, então? O primeiro aqui. E qual escola aqui? Manuel. Manuel? A escola Manuel. Terminei lá. Terminou e depois você continuou estudando, então, depois que você terminou o ensino médio? Aí eu fui fazer enfermagem. Aí eu fui fazer enfermagem e aí eu fazia, e era tudo muito corrido, porque daí eu fazia enfermagem e trabalhava ao mesmo tempo, sabe? Aí quando começou o estágio, foi sempre turbulento assim, mas eu estava feliz que eu estava realizando os meus sonhos. Daí fiz enfermagem, daí trabalhei um bom tempo no hospital, eu já trabalhava na época, eu fazia curso, né? Só que você entrou na limpeza, né? Entrei. E depois você foi pra enfermagem. Depois eu fui pra enfermagem. Então, o que o ensino te proporcionou assim, que você pode ver, resumindo? O estudo é fundamental na vida do ser humano, você entendeu? Porque assim, até os 10 anos eu nem sabia o que era estudar. Eu
nem passava pela minha cabeça o que era uma escola, né? Aí de repente eu estou estudando, eu estou aprendendo, eu vejo que lá na frente, que não é só aquele meu mundinho ali, né? Aí você encerra, aí você vê, é só que daí não cessa aquele desejo de você querer mais, de você entendeu? Sem estudo é uma pessoa limitada, sabe? Uma pessoa sem estudo, ela é completamente limitada em todos os sentidos. A senhora acredita que também o estudo abriu a sua visão para também se libertar dessa... que a senhora vivia numa cultura de mulher tem que ficar em casa cuidando dos filhos. Machista, Sim. né? O estudo influenciou a senhora também a pensar Influenciou assim? também. O estudo, ele abrange toda essa parte também, que você começa a enxergar mais longe, você começa a enxergar que você pode dar um passo além, você entendeu? Aí conforme você vai estudando, que você vai aprendendo, você vai conhecendo pessoas no trabalho também, você entendeu? Você vê, você começa a impor a sua opinião. Você fala, não, mas esse meu jeito que eu tô não tá certo, entendeu? Você não é porque eu sou mulher, que eu sou mãe, que eu vou ficar em casa lavando, passando e cuidando dos filhos, porque um dia eles crescem e vão embora, e aí? Não é? Então, assim, eu ainda tive a sorte de eu ter essa mudança antes, né? Mas tem muitos por aí que criam os filhos casam, vão embora, ficam sozinhos, sem estudo, sem nada, não é? Por ignorância lá que já vem dos pais, Da criação né? mesmo. Da criação, né? E aí vem aquela que você acha que você tem que viver aquela vida ali, e não, a gente tem que correr atrás, a gente tem que lutar, o estudo é muito importante na vida da gente. E nunca é tarde, E não é? nunca é tarde para estudar, nunca é tarde, sabe? Hoje eu falo, para quem a gente não tem estudo mesmo, nunca é tarde, né? Para voltar a estudar. Valeu a Sabe? pena? Valeu a pena e eu faria tudo de novo. Muito bom. Obrigada. Obrigada.